As pessoas ficaram em choque porque ninguém sabia. A última pergunta é super polêmica. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva já. Curta e compartilhe se esse vídeo foi interessante pra você e já aproveita e manda pra algum solteiro. Nós colocamos uma caixinha lá no Instagram e hoje nós vamos estar respondendo as perguntinhas. Então, fica aqui nesse vídeo com a gente. Vamos começar com a primeira perguntinha. Quando você pediu a mão em namoro da Stephanie, você ficou nervoso? Qual foi a sua reação? Eu fiquei nervoso, sim, quando eu fui conversar com o meu sogro. Inclusive, a gente tem um vídeo, vamos deixar um card pra vocês aqui, do vídeo Meu Pai Não Deixou, que fala da bênção dos pais no relacionamento. Foi bem tenso, mas depois foi tudo bem. Eu fiquei um pouquinho nervoso, eu acho que faz parte, toda pessoa, acredito que quando vai passar por esse momento, acaba ficando um pouquinho nervoso. Mas faz parte. Sobre Deus unir propósitos, chamado pastoral. Eu, quando eu tinha 8 anos, né, Deus falou comigo a respeito do meu chamado. E ele disse que eu seria pastora. Então, na verdade, foi bem claro, assim, pra mim. Então, desde 8 anos, eu já tinha muito firmado isso na minha mente, que a pessoa que eu fosse casar, ela teria que estar nesse mesmo propósito que Deus já tinha estipulado no meu coração. E da mesma forma Deus também já tinha falado muitas vezes comigo a respeito do meu propósito e tudo mais. E, inclusive, esse foi um dos assuntos que a gente conversou no nosso primeiro encontro. Eu lembro que eu citei isso pra ela, falei, porque eu não queria começar um relacionamento e ela descobrir a respeito daquilo que eu entendia que seria o meu futuro lá pra frente, como às vezes acontece em alguns relacionamentos. Então eu já falei, escancarei ali na nossa primeira conversa a respeito desse assunto, e foi ótimo, porque ela me contou essa história que eu não conhecia, que Deus já tinha falado com ela desde os 8 anos, e eu também desde a adolescência, Deus sempre falava comigo a esse respeito. Então eu acredito sim, que o nosso relacionamento foi uma união de propósito. Como passamos a vida toda na igreja desde criança, a gente sempre viu muitas pessoas que às vezes tinham um chamado, tinham um propósito de Deus para a vida delas, e que acabaram abrindo mão completamente disso por causa de um relacionamento. Uma palavra que me marcou muito um tempo atrás, antes de começar esse relacionamento, foi não negocie princípios, né? Se você tem coisas em que Deus já estipulou na própria palavra e você segue aquilo, eu acho que você não pode abrir mão porque você quer entrar no relacionamento. Eu acho que isso é o princípio e aquilo que Deus tem pra tua vida, o propósito, ele vem em primeiro lugar. E eu acho que a nossa vida, eu e a Stephanie, a gente se completa em muitas coisas, né? É muito legal como a forma como a gente se relaciona, as coisas que a gente gosta de fazer e até mesmo as coisas que a gente gosta de fazer pelo reino são coisas muito parecidas e... Isso é legal. E essa pergunta se encaminha pra próxima, que é... Como vocês tiveram a certeza que era pra ser? Eu acho que essa certeza, ela vem naturalmente do relacionamento. Não é uma coisa forçada, não é uma coisa... padrão para todo mundo. Acredito Exato. que cada pessoa tem uma experiência diferente. Acredito que Deus fala de formas diferentes e se revela diferente para cada um. Antes de nós assumirmos um compromisso público diante das pessoas, nós tivemos um bom tempo de oração junto com a nossa família. Então, boa parte das pessoas não sabia disso. Nós ficamos durante 7 meses orando a esse respeito, para então sentir uma confirmação de Deus que esse relacionamento realmente era para acontecer, que era para ser, mesmo no nosso primeiro encontro, a gente já tendo aquilo no coração, né? De que realmente era para ser, mas eu acredito que isso tudo foi construído no nosso tempo de amizade, que é, com certeza, muito importante, né? Sim, com certeza. Quais os pontos positivos e os pontos negativos do romance real? Pra quem não sabe, o romance real é um tipo de relacionamento diferente do namoro. Até nós queremos fazer um vídeo sobre isso, contando pra vocês como que é o romance real, como que foi o nosso romance real, como que a gente fez isso. A gente vai gravar um vídeo pra vocês sobre isso. Quais seriam os pontos positivos e negativos? Eu acredito que um ponto positivo é a amizade. Dentro do relacionamento, do romance real, a gente acaba tendo como foco principal esse relacionamento, esse compartilhar do coração, foca na cumplicidade do casal, e tudo isso que às vezes tem pessoas que se casam para depois construir. E é uma coisa que nós, dentro do nosso romance real, nós conseguimos construir antes de casar. E isso para nós foi um ponto
super positivo do romance real. Quando nós começamos, era uma novidade tanto para nós quanto para as pessoas. Então, acho que a parte difícil era lidar com as críticas. Muitas pessoas opinavam, tipo, vocês nem se tocam, tipo, vocês mal se abraçam. Então, pessoas criticavam o tipo de relacionamento. E também tinha outras pessoas que iam pro extremo, tipo, não, vocês não podem chegar perto um do outro, porque vocês estão fazendo romance real, vocês não podem se tocar. Então, era bem complicado lidar com as críticas, eu sempre chorava nas críticas. Era muito difícil isso pra mim. Existem muitos outros pontos positivos que a gente quer compartilhar com vocês, mas hoje aqui não dá tempo. Então, num outro momento a gente vai compartilhar um vídeo específico sobre o romance real, beleza? A próxima pergunta é: como foi a reação da igreja quando soube que vocês iam casar? As pessoas ficaram em choque porque ninguém sabia. Não, primeiro quando a gente começou o romance real, como a gente passou todo aquele tempo só orando, só nós e a nossa família, pouquíssimas pessoas realmente sabiam. Algumas tinham percebido e tal. Então quando nós assumimos nosso romance real, foi um choque pra todo As mundo. pessoas ficaram, tipo, Principalmente porque muitas pessoas já nos conheciam desde pequenos na igreja, então tem aquele carinho por nós. Então foi uma... A gente via as pessoas falando, o quê? Como assim? Eu não sabia disso. E foi muito gostoso, Foi porque muito legal. a gente conseguiu... Não pode falar que a gente escondeu bem. A gente conseguiu manter em segredo, né, o nosso tempo de oração. Acredito que foi um tempo bom pra gente. Foi Só super manter legal. isso entre nós primeiramente e depois compartilhar com as pessoas, com os amigos. A última pergunta... A última pergunta é super polêmica. Como foi o tão esperado beijo no altar? Sentiram medo, vergonha? Então, pra quem não sabe, o romance real, sim, é uma das coisas que é super esperado, né? Que é o beijo no altar. Uma das coisas que nós estávamos esperando, então, era o beijo, né? Então, estávamos muito ansiosos por essa parte. Vai, Luizinho. O primeiro beijo foi bem engraçado, porque a gente nunca tinha se beijado, então foi engraçado. Foi uma mistura assim de... É uma mistura de vergonha e sei lá, mas... A gente não se achava ali, entendeu? Mas depois a gente teve bastante tempo pra treinar, depois foi legal, muito tempo. Depois foi gostoso. Inclusive, né, amor, as pessoas perguntavam, você não tem medo de casar e depois você não gostar do beijo da pessoa? Gente, impossível isso. Eu não sei o que as pessoas, tipo, têm na cabeça. Sei lá. Se o primeiro beijo for ruim, gente, você vai ter o resto da vida pra treinar. A vida inteira. Agora a gente tá super craque. Super bons beijos de amor. Maravilhosos. Se você não viu o nosso primeiro beijo, tem aqui no canal também. É verdade. É o nosso primeiro... Como que é o... O casal que deu o primeiro beijo no altar. O casal que deu o primeiro beijo no altar. Vamos deixar o card aqui pra vocês também. Daí vocês assistem lá e vejam como foi o nosso beijo. Vamos falar também mais sobre isso. Quem sabe a gente grava um vídeo mais pra frente falando a respeito dessa questão desses limites físicos que a gente colocou dentro do nosso relacionamento e que pra nós foi uma bênção, foi realmente muito bom. E talvez você se pergunte até se a gente se arrependeu de ter escolhido isso ou se a gente falou, nossa, poxa vida, não gostamos. E pelo contrário, gente, valeu muito a pena, muito mesmo. Tudo foi muito perfeito. Então, é isso aí. É Deus, né? Gente, por hoje chega de perguntas, mas quem sabe outro momento a gente abre mais uma caixinha de perguntas lá. Quem gostou da caixinha de perguntas, dá um joinha aí, dá um coração. Não esquece de curtir esse vídeo, também de comentar. Se você tiver mais alguma pergunta pra gente, coloca aqui embaixo também, pode ser aqui nos comentários e a gente guarda essa pergunta pro nosso próximo Respondendo as Perguntas, tá bom? Beijo no coração, gente. Fiquem com Deus e até mais. Até mais. Tchau. Tchau.